Você viu nas manchetes, aí nas notícias, inclusive, do Correio do Lago, e nós falamos no início do programa que iríamos conversar sobre um assunto bastante delicado até, que volta à tona, né? Esse assunto sobre um confronto que aconteceu no dia 23 de agosto, chamado confronto, né? Que aconteceu no dia 23 de agosto do ano de 2023, em subsede. Inclusive, na ocasião, eu estava junto com outro repórter aqui, o Cassiano. Nós estávamos cobrindo uma matéria em São José das Palmeiras. E quando subíamos naquela tarde, era uma tarde para São José das Palmeiras, no caminho, já no morro lá, metade do caminho, entre subsede e São José, talvez até um pouco mais perto de São José das Palmeiras, e nós encontramos pelo menos duas, eu não me lembro se 2 ou 3 viaturas de polícia, não consigo identificar de qual tipo de polícia que era, descendo, e eu comentei com o Cassiano do lado, deve dar algum rolo lá para baixo. Chegamos em São José das Palmeiras, depois que estávamos lá cobrindo uma matéria lá, recebi uma ligação dizendo que tinha havido uma ação policial em subsede e que provavelmente tinha pessoas mortas, né? Citado como um confronto, que poderia ter acontecido um confronto e haveria pessoas mortas. Então logo terminamos a matéria rapidamente, descemos até subsede e eu fiz a live, já era tardinha nesse momento, era umas 5h30, 6. Eu não me lembro mais bem o horário certinho. Os corpos ainda estavam lá, obviamente a polícia não deixou a gente lá chegar perto da cena do crime, estava todo aquele pessoal da polícia e nós estávamos lá. Eu fiz uma live curtinha naquele dia, não consegui fazer a live normal, que a gente fazia live todos os dias à tarde, tardinha por volta de 6 horas, 6h30, o horário da live. E eu fiz uma live curta de lá, que eu vou mostrar para vocês essa live. Antes de receber um convidado aqui, eu fiquei sabendo, né, durante essa semana, através de algumas fontes, de que o caso ainda está repercutindo de uma ou de outra forma. E que o ex-delegado de Santa Helena, Dr. Ezequias Cavalcante, atualmente atuando como advogado, ele é um dos defensores que estão colocados aí para trabalhar em favor, digamos assim, não sei se esse é o termo certo, de uma das vítimas, que daqui a pouquinho eu vou também dar o nome dessa vítima. O doutor Ezequias Cavalcante, por exemplo, está junto, uma espécie de assistente de acusação em relação a isso. E eu convidei o doutor Ezequias, e eu estou muito grato, o doutor Ezequias está aqui com a gente, né? Está aqui a figura do doutor Ezequias. Bom dia, tudo certo, doutor? Bom dia, tudo bem? O doutor Ezequias aceitou o convite para vir falar sobre o que se passa em relação a esse caso. Mas antes disso, eu vou passar para vocês aquilo que eu falei. O que eu constatei lá na época, como que a gente chegou lá no local, nessa intervenção que nós fizemos para o Correio do Lago naquele 23 de agosto de 2023. Vamos ouvir aí, no começo meio tá parado, né? Tipo como se fosse uma fotografia que você está observando, já vou começar a falar. Confirmando ali. Quase no momento da nossa live, a equipe de reportagem do Correio do Lago recebeu um comunicado de um acontecimento policial intenso aqui no interior, subsede, perto da vila, direção à linha Guarani, um confronto de organismos de segurança com vários policiais para abordando uma residência e deste confronto, ainda passivo de se confirmar, 5 pessoas mortas. Essas pessoas mortas teriam recebido a polícia a tiros. Óbvio que tudo vai decorrer agora de investigação. Estes criminosos seriam de organizações que o pessoal sabe que existem, formadas principalmente aqui a este fator. Então, momento complicado aqui, vários organismos de segurança chegando neste momento, aconteceu agora há pouco, quase se encaminhando para o final da tarde, 5 pessoas mortas em confronto
com a polícia em subsede na linha Guarani. Todos os detalhes você vai saber com mais exatidão no Correio do Lago, no site Correio do Lago. Como era pertinho da nossa live, não vamos ter tempo de fazê-la hoje, quero destacar aqui também... Eu acabei destacando ali os nossos patrocinadores do programa, que aliás a maioria estão conosco até hoje, sou muito grato por isso, e nós encerramos a live por aquele dia. A notícia repercutiu muito, obviamente, não só aqui no estado do Paraná, no Brasil inteiro, né? Órgãos aí de imprensa de renome nacional, Globo, o Estadão de São Paulo, Folha de São Paulo, repercutiram, né, a morte destes 5 homens com policiais militares em Santa Helena, dizia aqui no oeste do Paraná. Conforme a polícia, pelo menos 2 deles tinham envolvimento na morte do segurança Ernesto Franco de Moraes, de 56 anos, que havia sido morto alguns dias atrás, antes desse confronto em Santa Helena, num posto de combustível. Ele era guarda num posto de combustível lá na cidade de Santa Teresa do Oeste. E a polícia informava na época que chegou até essas pessoas a partir do serviço de inteligência da polícia. Eles estavam escondidos nesta casa, aí no interior de subsede. Então, as pessoas, inclusive, pouco se divulgou a identidade dessas pessoas que acabaram mortas, né? Eu repasso para vocês agora o nome das pessoas que foram mortas nesta situação: Antônio Carlos dos Santos, Bruno da Silva Gonçalves, Sidney Marcondes Evangelista, Duan Pablo Dias Bernardo, e o dono, que era, pelo menos o que se diz, né, que era dono da casa onde eles estavam, Cleverson da Rosa Trazeu. Aliás, esse que parece que foi a família desse que conversou com os advogados para falar a respeito desse assunto e para movimentar esse processo. Doutor Ezequias, o que está se passando em razão desse processo? Por que esta movimentação em torno disso? Como é que o senhor encara esse caso aí? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Qual que é a novidade em razão deste caso? Oi, Helder. De antemão, eu queria ressaltar que esse caso está em sigilo, em razão da quantidade de mortes, em razão de terem 6 policiais militares envolvidos na situação, que eles alegam que foi confronto, mas assim, a gente analisando melhor as provas, assim, tudo que tem no processo, é difícil sustentar a ideia de um confronto. Eu fui procurado pela doutora Raquel Steffens em outubro de 2024 para atuar nesse caso. A Sandra, que é a esposa do Cleverson, né, que era o dono da residência, ela procurou a doutora Raquel para ver a questão civil e tal, nesse caso. Ela conversou comigo e eu acabei chamando uma outra advogada também para o caso, a doutora Amanda Ronkoski, lá da cidade de Reserva, e estamos nós 3 como assistentes de acusação. Nós vamos atuar ao lado da promotoria. Aí quando nós fomos designados, né, como assistente de acusação, fizemos alguns requerimentos e solicitamos algumas diligências ainda que tinham que ser esclarecidas. Essas diligências ainda estão em andamento, foram deferidas pelo juiz, e a promotoria estava de acordo também com o requerimento dessas diligências. Então as diligências ainda estão em andamento e o processo prossegue. Com relação à abordagem, a confronto, o doutor acabou de dizer que põe questionamento em relação a se houve, por exemplo, o que se comentou na época, né? Inclusive eu me lembro de algumas declarações, eu não me lembro de qual dos policiais, né? De algum comandante, que realmente o pessoal teria sido recebido a tiros, né? A polícia, e revidou e acabou ocasionando esse confronto. A defesa, digamos assim, desta mulher, desse caso, dessa pessoa que contratou, que está fazendo Sim. esse processo, ela duvida disso ou ela questiona isso?
ela duvida com praticamente 100% de certeza de que não houve confronto. E analisando, eu fui lá, assim, pelo fato de ser delegado, a gente não tem uma certa experiência, né, nessas questões, e fica difícil, é muito difícil ver um confronto naquela cena. Eu fui lá, fui ao local onde houve esse fato, e não tem como dizer que teve confronto ali. O senhor foi lá quando? Fui logo depois que ela nos procurou, né? Para atuar. Passado já um tempo. Isso, né? não, já tinha se passado, o fato foi em agosto de 2013, eu fui lá em novembro, mais ou menos, do ano passado. Um ano e pouco depois, foi lá observar a casa, tá do mesmo jeito ainda. Porque quando você vai na cena do crime, você tem outra percepção de como ocorreu. Se você olhando só ali o papel e as declarações, às vezes não fica tão claro assim. As balas, onde pegou, lá tem os furos ainda, tudo lá? Essa situação eu não posso relatar. Não pode. Porque está em sigilo, não... Às vezes eu fico pensando, doutor, que quando um caso está em sigilo de justiça, ele está em sigilo, digamos assim, em algumas partes que não pode ser dita, porque o senhor está falando do caso. Eu estou falando do caso, mas não de elementos que tem no processo. Porque muita coisa a gente vê que a imprensa divulga, é uma curiosidade, não digo que é em relação a este caso. Sim. A gente vê direto na televisão, nos jornais, tá? O caso está em sigilo de justiça, mas estamos falando do caso, né? Às vezes tem uns vazamentos assim meio que propositais, mas assim, se eu venho aqui e falo sobre situação do processo, inclusive tem uma responsabilidade para mim, tanto criminal quanto perante a OAB, não é assim que funciona. Tá certo. Então eu posso falar superficialmente, explicar a situação, alguns pontos dá para ser falado, mas a respeito do processo, das provas que tem, do que não tem, se tem prova, se não tem, isso aí não posso, não me é permitido falar. Tudo porque isso prejudica tanto uma parte como outra, como investigação, como o processo em si, né? Pode ser que haja prejuízo ou não, mas pelo fato de estar em sigilo judicial. E o simples fato da violação do sigilo já constitui crime. O sigilo, o doutor disse que é em função de ter muitas pessoas, 5 vítimas, ou é em função de ter policiais envolvidos? Ambos as situações. Dois dessas pessoas aí que acabaram mortas nesse confronto, acabaram sucumbindo nesse confronto junto com os outros 3, tinham cometido um crime em Santa Teresa uns 2, 3 dias antes. A polícia disse que estava no rastreio dessas pessoas e acabou chegando no outro lugar com mais 3 pessoas e acabou morrendo as 5 pessoas. Qual que é a atenção que se tem em relação a esse aspecto do caso? Primeiro, é bom esclarecer que eles não tinham certeza, né? Eram suspeitos de terem cometido esse homicídio lá em Santa Teresa do Oeste, no posto de combustível. Só que um questionamento que a gente faz é que, isso é um questionamento geral, é que a polícia militar ela não é responsável por investigação de civil. Ela até pode fazer uma investigação no âmbito do inquérito policial militar, quando tem algum policial envolvido em alguma situação, em algum crime, ela pode ter essa investigação. Mas a investigação de civis pela polícia militar não é correta. O órgão responsável por fazer a investigação é a polícia civil. A polícia militar tem uma função de polícia ostensiva. Então, só o fato de ela estar investigando não está correto. Mas, assim, é uma coisa que no dia a dia, eu fui delegado, a gente aceita e até é bom também, porque chega informação, mas se você for analisar juridicamente, não está correto a polícia militar realizar esse serviço de investigação. Não obstante isso, o homicídio já tinha 2 ou 3 dias que tinha acontecido. Então, não havia necessidade desses policiais estarem investigando e irem atrás desses 2 suspeitos. Mas não se faz... Quando a pessoa mata alguém, por exemplo, acontece um crime e a pessoa começa a fugir, a polícia vai atrás. O flagrante, ele termina mesmo havendo uma espécie de perseguição? Não, se a perseguição se dá de imediato, é possível a prisão em flagrante. Mas aí, no caso, já tinha passado 2, 3 dias, não tinha sentido dessa investigação aí. A população, as pessoas, eu lembro na época, todo mundo nas conversas de boteco, vamos dizer assim, né? Diziam que todas essas pessoas que foram mortas tinham antecedentes, né?
até mesmo os dois lá que eram acusados desse homicídio em Santa Teresa e os outros que acabaram mortos aqui. Como que o doutor avalia essa questão dos antecedentes dessas pessoas aí? Isso não é um fator complicador para tentar defender eles? Olha, Helder, a questão dos antecedentes não tem nem que ser colocada em questionamento nesse fato, porque a questão é se houve confronto ou se não houve. Se houve confronto, os policiais estão abarcados pela legítima defesa. Se não houve confronto, foram 5 homicídios que ocorreu. Então, não interessa se a pessoa tem antecedentes ou não. Mas, para falar de se isso é um questionamento, 3 dos mortos tinham antecedentes. Um não tinha nenhum antecedente, não tinha nada, a ficha dele limpa. E o dono da casa, o Cleverson, ele tinha apenas uma perturbação do sossego por som alto. E já tinha sido feita uma transação penal e é uma contravenção que nem preso você fica. Você vai lá para o fórum, faz uma transação penal, paga alguma cesta básica ou cumpre algum serviço comunitário e ali extingue a pena. Então, o Cleverson da Rosa Trazio, que é intitulado de dono da casa, que o senhor, junto com a doutora Raquel, estão defendendo. E a doutora Amanda. A doutora Amanda também. Esse cidadão, então, tinha um antecedente por perturbação do sossego com som alto? Isso. Era o único antecedente que ele tinha e o Duan não tinha nenhum registro criminal. Então, se for avaliar essa questão dos antecedentes, no mínimo, assim, 2 pessoas morreram, assim, que não têm envolvimento com a questão do crime. Se você for considerar isso como um complicador, né? Porque a questão é se houve... Não é porque uma pessoa tem antecedente ou se não tem que ela deve morrer ou não deve morrer. Não é desse jeito. Se ela respondeu por um crime, que o Estado processe, julgue ela e condene. Mesmo porque o antecedente, às vezes, nesses casos, se é que vai ser analisado, por exemplo, vai dar um júri de alguma coisa. Tu analisa o antecedente de quem morreu e de quem matou também, né? Isso é uma questão. Se for analisar os antecedentes dos envolvidos que realizaram aí, que alegam esse confronto, a ficha deles é bem complicada, hein? Então, corre, tipo assim, isso aí é um segredo de justiça, mas também é analisado a ficha e se sabe quais os policiais que participaram e é analisado a ficha também dos policiais? E ter acesso a isso? É levado em consideração em caso de um processo, porque eles respondem alguns deles respondem a processo, então isso entra como maus antecedentes, né? E processos de homicídio também. Então, é bem complicado. Tá certo. O que o doutor espera aí, em termos cronológicos, do que pode acontecer de agora em diante em razão disso tudo aí, em razão desse processo aí? Se espera um fecho, digamos assim, o encerramento desse processo, ele vai ter que, uma hora dessa, terminar, né? Ele vai ter que ser ou o processo é arquivado ou alguém é condenado. É assim que funciona? Sim, após essas diligências que nós fizemos o requerimento, vai ser encaminhado para o Ministério Público e o promotor, que agora é o Dr. Lucas, ele vai analisar e ver se são procedentes as acusações contra os 6 policiais e se ele considera como procedentes, será oferecida a denúncia, que pode ser recebida ou não pelo juiz, e em caso a denúncia seja recebida, o processo prossegue. Aí vai haver a fase de instrução processual. Ao final, os acusados podem ser pronunciados ou não. Se forem pronunciados, eles vão a júri. Tá certo. Muito obrigado, doutor Ezequias, por vir aqui participar do nosso programa, né, nessa manhã de sábado. Obrigado por ter aceitado o convite para falar desse assunto. É um assunto delicado, mas diz respeito aí à comunidade de Santa Helena regional, e essa repercussão desse caso foi nacional. Obrigado, doutor. Eu que agradeço.